Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo ou Introdução aos Estudos Históricos. Tá? Hoje, mais uma vez, vamos fazer um videozinho na nossa temática sensacional no nosso seminário sobre Reforma Protestante. Hoje estamos num cenário um pouco diferente. Você percebe que eu estou aqui no corredor, nesse belíssimo prédio da nossa queridíssima Católica de Petrópolis, um prédio no estilo renascentista francês. Então vamos falar um pouco hoje, bastante, sobre a Reforma Protestante. Vamos continuar falando sobre a Reforma Protestante. Então, se por acaso você escutar algum barulho diferente, ou ver algum aluno passando, não fique preocupado, porque eu estou aqui no lado externo da Universidade Católica de Petrópolis, tá? Vamos lá. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a Reforma Calvinista, tá? Essa reforma que foi empreendida por João Calvino, que não era sacerdote, mas que se converteu ao pensamento calvinista na França. Depois ele não foi aceito, ele vai para a Suíça e faz todo o seu empreendimento teológico nesse território, tá? O calvinismo é fundamental na história das reformas, sem dúvida nenhuma. É uma das grandes reformas desse período, juntamente com a reforma luterana e a reforma anglicana. Vamos lembrar um pouquinho, porque nós falamos na semana passada, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, a gente está ainda no contexto de fé luterana. Uma fé que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que a gente entenda perfeitamente o que é reforma protestante, principalmente nesse sentido da reforma de Lutero. Nós temos a justificação pela fé. Só a fé salva. Tá? A obra é menor. Então, é diferente do calvinismo. Tá? O calvinismo quer a obra. O calvinismo prega a obra tanto quanto o católico vai pregar a obra. Porém, o sentido da obra é diferente para o calvinista. Tá? Então, o luterano não. O luterano tem a justificação pela fé. Lutero, inclusive, fala, peca forte, crê mais forte ainda em relação a esse princípio de pecado, justificação pela fé. Só a Bíblia é a fonte da revelação. Então, fim da tradição apostólica, fim do livro sacerdócio, né? No caso, o livro sacerdócio, fim do clero, fim do celibato. Eliel, estou gravando um videozinho aqui. Pronto, minha gente, voltei. Então, acho que melhorou um pouquinho a luz, né? Tá um pouco escuro aqui. Então, um pouco essa tradição luterana, o livro sacerdócio seria o fim do clero, fim do celibato sacerdotal, o fim do magistério da igreja. Então, toda a concepção que Lutero faz no século XVI, no século XVI, 1517, é uma concepção que, de alguma maneira, abala as estruturas da Igreja Católica e tem a intenção de verdadeiramente acabar com o magistério da Igreja, que é a autoridade que a Igreja tem de ensinar e exortar. E aí a gente tem, ainda na doutrina luterana, fazendo um pequeno resumo da aula passada, as três solas, tá? Aqui embaixo, tá? Sola fidei, sola gratia, sola scriptura. Só a fé, só a graça de Deus e só a Escritura são fontes de fé verdadeiramente. No caso, a Escritura como a única fonte de fé. Tá? Só a graça de Deus basta. Então, se eu tenho fé, a graça me basta. Para o católico não apenas, tá? Tem que mostrar a fé também com obras. E a gente tem aí João Calvino. É o segundo movimento de reforma, sem dúvida nenhuma, surgiu na Suíça. Seus primeiros líderes foram Zwinglio, né, e depois João Calvino em Genebra. Esta segunda expressão histórica do protestantismo ficou conhecido também como um movimento reformado. Tá? E aí teve o colóquio de Marburgo, que tem lá o Martins Lutero e tem lá o Zwinglio, que é o primeiro fundador dos calvinistas. Tá? Claro que Calvino escreve vários textos muito robustos, ele tem quase 800 textos de pregações dele, que ele vai colocando as bases do calvinismo, né? Então, os princípios calvinistas seria a soberania de Deus na criação e a providência da redenção. Então, Deus é soberano na criação e a providência e redenção que geram a salvação ao ser humano. Tá? O estudo sério e criterioso das Escrituras, sem o magistério da igreja, sem a autoridade que a igreja tem de ensinar e exortar. A importância da educação para os pastores e os crentes em geral. Isso é uma novidade, uma coisa que a Igreja Católica vai incorporar em Trento. Ela vai fazer o primeiro seminário diocesano em Trento,
tá? A PUC, a mãe das PUCs, no caso, a Gregoriana Pontifícia, tá? O governo representativo através dos presbíteros e concílios, então não tem bispo, não tem cardeal, não tem papa, é só presbítero, tá? E aí tem obras, princípios calvinistas, obras sim, mas como sinal da prosperidade. E a prosperidade, um sinal de salvação. Isso é bem interessante. E aí a gente entra, claro que a predestinação pela fé, né? Quem tem fé será predestinado. Então, você já nasce com a salvação ou não. Deus te escolhe. E nada que você faça para mudar isso vai dizer se você é predestinado ou não. Qual que é o sinal da predestinação? Olha que interessante, gente. Qual que é o sinal que Deus colocou em você um selo para passagem para a glória? Para passagem, não um bairro da glória aqui em Petrópolis. Para passagem para a salvação. Para passagem para o céu. Qual que é o sinal? A prosperidade. A bênção. Tá? É o símbolo da predestinação divina. É a prosperidade. Tá? E a gente evoca um pouco, né? O leproso da Bíblia, né? Quem é o leproso da Bíblia? O leproso da Bíblia é alguém que de alguma maneira contraiu uma doença? Não. O leproso da Bíblia é alguém que de alguma forma estava com a imunidade baixa, pegou uma moléstia? Não. O leproso da Bíblia é o pecador. O leproso da Bíblia está sendo macerado por Deus. Ele está sendo esmagado por Deus. Ele está sendo castigado por Deus pelo pecado que ele cometeu ou o pecado que a sua família cometeu. É muito comum entre os meios protestantes neopentecostais a gente usar o seguinte, né? A gente ouvir a seguinte frase: olha, se você está passando por alguma dificuldade, é porque verdadeiramente... E aí, meu amigo, tudo bem? Gravando um videozinho aqui. Se você está passando alguma dificuldade, é porque você está rezando pouco. É porque você está afastado da divindade. Porque você está... É algum sinal que Deus se afastou de você. Isso é uma tradição judaica. Isso não é uma tradição cristã originalmente. É uma tradição judaica. A predestinação pela obra. Tá? Claro que isso vai gerar... sem dúvida nenhuma, o capitalismo. O modelo que Weber coloca na ética protestante e o espírito do capitalismo é um modelo calvinista da predestinação. Qual que é o selo que eu estou salvo? A prosperidade. A prosperidade material. É um sinal material que Deus está comigo e é um sinal material que eu vou ser salvo por Ele. Porque Deus colocou em mim um selo. E esse selo é demonstrado pelas coisas que eu tenho. Pela prosperidade. É o ideal calvinista, né? Como o ideal do Spock, né? Vida longa e próspera, tá? A gente tem um modelo do livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, é um modelo calvinista. Isto é, o advento do capitalismo, aonde essa doutrina foi influente, principalmente na Suíça, onde nasceu, mas na Holanda, na Suécia e nos Estados Unidos. Tá? Então, é exacerbação da teologia da prosperidade. Para você ter uma ideia, os anglicanos e também os calvinistas foram expulsos dos Estados Unidos na chamada Revolução Puritana. Né? Eles eram os ignotes na França e os puritanos na Inglaterra. Voltando ainda aqui à questão do leproso, isso é muito interessante. Por quê? A mentalidade judaica é assim. A mentalidade cristã não é assim. Tá? O judeu ele tem uma predestinação pela fé que o calvinista vai e copia. O cristianismo católico, especificamente, é a religião do sofrimento. É a configuração do sofrimento de Cristo na cruz, como fala São Paulo. Faltou alguma coisa no sofrimento de Cristo na cruz? Se faltou, configura a sua carne. Então, nesse sentido, a predestinação e a teologia da prosperidade não são teologias cristãs, essencialmente. São teologias judaicas. Tá? Então, é bem interessante para a gente ver como que o capitalismo e como que o mundo que nós conhecemos hoje foi gerado, sem dúvida nenhuma, por essa mentalidade calvinista. Tá? Aqui a gente tem um pouco, claro que depois, mais tarde, eu vou falar disso, hoje um videozinho rapidinho, né? Aqui Lutero, do Sacro Império Romano Germânico, tá? Eu tenho Calvino na Suécia, Genebra, nos Países Baixos, aqui pintadinho, tá?
Eu tenho os presbiterianos, que são calvinistas, que são anglicanos da Escócia, são a mesma coisa. Claro, você não pode falar para o escocês que ele é igual ao inglês, tá? Mas basicamente a mesma coisa, tá? Então os calvinistas a gente tem aqui pintadinho em vermelho, ó como é que se espalharam, né? A gente tem os anglicanos ali nessa cor mais verdeada, os luteranos, olha como é que espalhou, e os católicos, né? Um pouco da concepção da reforma protestante. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo breve, rapidinho, só para a gente mostrar um pouco o que é o calvinismo, e na próxima aula a gente avança um pouco, talvez, na reforma anglicana. Forte abraço, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado desse cenário belíssimo aqui da nossa queridíssima Católica de Petrópolis. Um forte abraço e até a próxima.